Agora a gente viaja para o Rio de Janeiro, saber como é que está a situação lá na capital fluminense com o nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga, que está em frente ao Palácio Guanabara. Viga, ótimo dia para você. Conta aqui para a gente como é que os cariocas estão agindo, né, nessa pandemia do coronavírus. Eles estão respeitando o isolamento social? Olha, Kalina, eu estou ficando relativamente incomodado porque eu tenho visto semana após semana uma espécie de encorajamento ou enfrouxamento por parte das próprias pessoas em relação ao isolamento social, ao chamado confinamento, quarentena, qualquer coisa do gênero. Dia após dia eu tenho visto mais pessoas fazendo as suas atividades físicas e olha aí, ó, quantidade de carros circulando nas ruas e avenidas do Rio de Janeiro tem aumentado, não significativamente, sensivelmente, mas isso talvez seja já um resultado, um sinal de muitas declarações, algumas autoridades inclusive fomentando ou dizendo, não tem problema de ir lá embaixo fazer uma atividade física, não pode aglomerar, não pode concentrar, enfim, a gente tem visto mais pessoas nas ruas do Rio de Janeiro fazendo as atividades físicas e também mais pessoas circulando, seja por uma questão de necessidade econômica, financeira, seja por conta desse encorajamento próprio a partir de estímulo que vem de algumas autoridades. No BRT, continua havendo o mesmo problema aqui no Rio de Janeiro, aglomerações nas filas, nas estações e também nas composições, nos ônibus. Muitas pessoas estão sendo retiradas, inclusive, no meio do caminho, não podem trafegar em pé, nas barcas e também em outros modais de transporte, dando um certo ar de que há pessoas que não estão levando muito a sério o confinamento não, viu, Kalina? Isso é uma pena, né, Viga? E o estado já soma 71 mortos nessa pandemia da Covid-19. As vítimas são todos idosos, com comorbidades, ou também tem gente jovem aí entre essas vítimas? Aquela história de que a Covid só mata idoso, só mata, com perdão da palavra, velhinho, e todo respeito aos velhinhos, porque eu tenho dois em casa, né? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, ainda vivos. As estatísticas têm contrariado essa tese, essa teoria que anda circulando. Estou até com o número aqui, viu, Kalina? No Rio de Janeiro, dos 71 mortos até agora, 18 pessoas tinham menos de 60 anos de idade, entre 40 e 49 e 50 e 59. 3 mortes foram de pessoas com idade entre 30 e 39 anos de idade. E 2 pessoas eram jovens, muito jovens, viu, Kalina? Morreram por aqui com idade variando entre 20 e 29 anos. Ontem, por exemplo, as estatísticas apontaram para a morte de uma pessoa jovem, com 20 e poucos anos de idade, e no final de semana, aquele caso que a gente já trouxe aqui na Jovem Pan, um jovem de 23 anos de idade morreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Agora, sem dúvida alguma, a maior quantidade, a maior parte de mortes é realmente de pessoas da terceira idade, de idosos, e 70% tinham comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes. E um detalhe importante que os médicos têm alertado aqui no Rio de Janeiro, viu, Kalina? As pessoas que estão acima do peso, obesas, também estão nessas estatísticas de mortos e são pessoas do chamado grupo de vulneráveis ao Covid-19, Kalina. E o que as escolas de samba e as técnicas estão fazendo para ajudar aí no combate à Covid, Viga? Já que está difícil, né, trazer da China, da Índia, dos principais mercados produtores e consumidores, produtores e fornecedores, melhor dizendo, produtos aí do tipo EPIs ou máscaras cirúrgicas, luvas, álcool gel, é hora de improvisar, né, minha cara Kalina? E as escolas de samba e técnicas do Rio de Janeiro, as escolas dos vários grupos, né, as famosas e não famosas, estão usando as suas costureiras para produzir máscaras cirúrgicas. Os barracões das escolas de samba já entraram nessa guerra contra o Covid-19 e essa semana as FATECs, as escolas técnicas, são 8 em todo o estado do Rio de Janeiro, que vão produzir máscaras, são máscaras de pano ou com aquele tecido conhecido como TNT, é um improviso, mas que já ajuda bastante. A capacidade de produção dessas FATECs é de 800 máscaras ao dia, segundo o governo do estado do Rio de Janeiro. As escolas de samba estão fazendo
lá vão ter essas máscaras para ajudar aí as pessoas e também, especialmente, o pessoal da área da saúde, os profissionais da saúde, nessa prevenção contra o coronavírus, contra o Covid-19. Kalina. Atitudes como essas, né, compensam a atitude de quem não pensa no coletivo, né, como você disse, das pessoas que não respeitam o isolamento social. Ainda bem que existem pessoas que pensam numa comunidade num todo. Agora, Rodrigo Viga, hoje tem alguma coletiva de imprensa do governador? Ele tem algo novo para anunciar? Qual a programação para hoje? Logo mais, 11h30 da manhã, o governador Wilson Witzel vai conceder uma entrevista coletiva. Ele vai apresentar novas medidas de enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus. Mas ele já publicou, lá pelas tantas da noite, uma edição extra, né, no Diário Oficial, com algumas dessas medidas que a gente pode dizer que basicamente tem a ver com o trânsito, a circulação de veículos da região metropolitana para outros municípios. Lá de trás, desde o primeiro decreto, havia uma restrição porque os casos de Covid-19 estão muito concentrados aqui na capital e também na região metropolitana. Então, para serviços essenciais, vai ser permitido, a partir de agora, o trânsito, o fluxo desses veículos. E há também outras medidas com relação ao comércio, nada de atendimento presencial, especialmente só drive-thru e delivery, mas tudo vai ser destrinchado daqui a pouco aqui pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Mas há duas correntes dentro do Palácio Guanabara, eu diria, talvez divergindo, conflitando neste momento. Há uma corrente, talvez aquela mais técnica, defendendo uma renovação, mais uma vez, do decreto da restrição, do isolamento e também do confinamento, mas há uma outra corrente que entende que cidades pequenas, onde não há incidência ou baixa incidência de coronavírus, que haja uma espécie de relaxamento, uma espécie de afrouxamento das medidas, uma vez que não haveria, entre aspas, riscos iminentes nessas cidades. A grande preocupação dos técnicos é que tipo de mensagem, que tipo de sinal uma medida como essa, de afrouxamento nas cidades pequenas, poderia dar, né, poderia ser captada pelo restante da população. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e até agora 43 municípios já registraram casos de Covid-19. Tem que saber como é que é o simbolismo e como a população vai captar aquela história de que lá pode e aqui não pode, né, Kalina? Com certeza.